Boa tarde a todos. Muito bom, né, ver com o sol que está lá fora, em pleno carnaval, e a casa está cheia. Né? Isso é muito legal. Hoje, eu queria começar contando para vocês uma história. Vocês sabem que eu gosto de contar história. Só que a história é tão legal, tem partes tão bonitas, que eu não quero correr o risco de contar e pular alguma coisa. Porque a tendência é quando a gente conta a história, a gente acaba reduzindo um pouco. Então eu decidi que eu vou ler essa história para vocês, e eu gostaria que vocês aproveitassem então esse pequeno relaxamento que foi feito agora, né, há pouco, e que vocês percebessem o corpo de vocês, continuassem assim bem relaxados, respirassem bem profundos, deixassem vir para fora, né, toda a sensibilidade que todos nós temos para escutar essa história, não só com o nosso ouvido físico, mas para a gente escutar essa história com a alma. Essa história se chama Desafio. Um tanto ou quanto sugestivo esse tema. Essa parábola é muito antiga, tão antiga que naquela época Deus costumava morar na terra. Então, um dia, um velho fazendeiro veio a Deus e disse: olha, Deus, você pode ser Deus, mas você pode ter criado o mundo, só que eu preciso lhe dizer uma coisa: você não é um fazendeiro, você não sabe o beabá da agricultura, você tem muito que aprender. Deus então lhe respondeu: e o que você sugere? O fazendeiro respondeu: dê-me um ano e permita que as coisas sejam de acordo comigo, e veja o que acontece. Não haverá mais pobreza. Deus concordou. E um ano foi dado ao fazendeiro. Naturalmente, ele pedia e pensava somente no melhor. Nada de trovões, de ventos fortes, nenhum perigo para a safra. Tudo confortável, aconchegante, e ele estava muito feliz. O trigo crescia tanto. Quando queria sol, havia sol. Quando queria chuva, havia chuva o quanto quisesse. Nesse ano, tudo estava certo, matematicamente preciso. O trigo estava crescendo muito. O fazendeiro ia a Deus e, muito feliz, dizia: olhe, desta vez a safra será tão grande que por 10 anos, mesmo que as pessoas não trabalhem, haverá comida suficiente. Mas, quando fizeram a colheita, não havia grãos. O fazendeiro ficou surpreso e ele então perguntou a Deus: Deus, o que aconteceu? O que saiu errado? Deus lhe disse: por não existir desafio, conflito, fricção, já que você evitou tudo de ruim, o trigo permaneceu impotente. Uma pequena fricção é uma necessidade. As tempestades, os trovões e os raios são necessários. Eles agitam a alma dentro do trigo. Quando deixamos o plano espiritual e voltamos ao planeta Terra, ou seja, quando reencarnamos, certamente nós trazemos objetivos e determinações muito claras, né? Quanto às nossas necessidades de reajustamento e também quanto às pretensões, aquilo que a gente quer alcançar, né? Então, quanto a gente traz essas pretensões com relação ao nosso
crescimento espiritual. Assim que nós recebemos a liberação para a nova reencarnação, nós iniciamos lá no mundo espiritual um processo de adequação e ajuste, né, para essa nova vida. Então, antes de voltarmos, nós somos auxiliados por espíritos especialistas, né? Eles não fazem outra coisa, a tarefa deles é essa. São considerados engenheiros, né? São chamados de construtores. Deles, nós recebemos sugestões e, com a ajuda deles, com essas sugestões, nós realizamos as escolhas, né? Por exemplo, que aparência física, que tipo físico nós vamos ter nessa nova vida? Né? De repente, aquela pessoa que é sempre magrinha, franzina, doente, né? Aquela pessoa com aquele aspecto frágil, e realmente frágil, um corpo frágil. Isso é uma decisão tomada lá, né? Recebemos sugestões daquilo que a gente pode fazer dentro das nossas necessidades. Nunca essas sugestões, vale lembrar, elas são além daquilo que a gente consegue suportar, né? Já tem aquele velho ditado que diz que Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Então, claro, esses espíritos, eles são especialistas nisso, então eles sabem aquilo que eles vão nos aconselhar, né? Muitas vezes a gente tem provas muito difíceis, né? Mas com certeza foram permitidas, né? Não surgiram do nada. Outras coisas também que a gente vem já determinado, as principais doenças, né? Os acontecimentos expressivos da nossa vida. É claro que um tropeção, né? Uma torcida de pé, isso não vem determinado, né? Eles não vão perder o tempo com isso. Então, as coisas realmente importantes, sim, essas vêm pré-determinadas. E também isso não quer dizer que a gente não possa mudar isso, né? A gente pode piorar ou melhorar essa pré-determinação, né? A gente pode ter que ter uma determinada doença no estágio X, mas em função do trabalho que a gente vem realizando, ela pode ser abrandada. Como em função do nosso comportamento, essa doença ser mais rigorosa ainda, né? Então, essas determinações, né, nunca encarem como uma coisa muito taxativa, né? Agora, sim, os nossos pais, os nossos futuros filhos, né, a gente já vem com aquilo tudo mais ou menos, mais para mais até, né, bem esquematizados, né? Quem serão os nossos pais, a gente vem completamente definidos, né? E tudo isso, então, é feito, é escolhido, né, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Eu vou repetir isso durante todo o tempo, né? Então, é a nossa necessidade que vai gerar essa possibilidade, essa escolha, né? Não é do nada. Diz André Luiz, em suas obras, André Luiz também sempre fala muito nesse tema, né? Ele diz que são elaborados mapas e gráficos especiais para nós. Esses mapas, esses gráficos já contêm todas essas informações, né? É claro que a gente gostaria, e gostaria muito, né, de quando reencarnasse, ao chegar aqui, a gente tivesse um lar, familiares e principalmente os pais, né, que eles fossem conscientes, completamente conscientes da nossa vida. Porém, quantas vezes, né, isso acontece de uma forma que não é assim, né? Acontece a nossa vinda de uma gravidez não planejada, né? E essa gravidez é um peso para os nossos pais, né? Que não tem sequer a consciência exata do que representa o ato de gestar, né? Que é um ato bastante expressivo, bastante complexo, bastante lindo, é uma missão maravilhosa.
gostaríamos também de poder chegar aqui e encontrar em nosso lar pais e familiares que fossem totalmente seguros das suas possibilidades materiais, educativas e emocionais. Ou seja, seguros de que nada disso fosse nos faltar, né? Que eles tivessem condição de suprir tudo isso para essa nossa nova vida. Mas também muitas vezes a gente não encontra isso, né? E também a gente gostaria que os nossos pais fossem suficientemente maduros para nos ajudar nessa nova trajetória, na superação das dificuldades dessa nova existência. Porém, também não é assim que acontece muitas vezes. Ninguém pode, né, receber aquilo que não merece, e também ninguém pode dar aquilo que não tem para dar. Então, quando a gente não encontra nos nossos pais, né, a gente gostaria, mas não encontra os nossos pais com condições de nos dar o alimento básico, né? Por exemplo, isso acontece porque nós precisamos da fome. Isso acontece porque esses nossos pais também, por sua vez, precisam lidar com essa questão, né, de trabalhar, de sustentar aqueles filhos. E como é que isso acontece também para eles? A necessidade é mútua, é nossa, deles, né? E a gente então recebe aquilo exatamente que a gente precisa. Porém, quando isso não acontece, na maioria das vezes a gente não se lembra desse fato, né? De que foi a gente que escolheu e de que aquilo é o que a gente precisa. Normalmente o mais fácil é a gente tentar achar um culpado, né? Então a gente põe a culpa nos pais, a gente põe a culpa nesse, a gente põe a culpa naquele, a gente põe a culpa em Deus. Quem será o culpado? Deus será o culpado? Ah, eu acho que sim, ele quer nos castigar. Será isso? Respostas completamente erradas, né? Simplesmente essas coisas acontecem porque foi uma escolha nossa baseada na nossa necessidade, né? Batendo nessa tecla, porque isso tem que entrar na cabeça da gente. A gente tem que parar de tentar botar a culpa no outro e principalmente parar de tentar botar a culpa em Deus, né? Por falar em escolha, nós nos lembramos de uma frase de Gandhi que diz assim: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, nós é que temos que optar pelo caminho da felicidade. Não tem um caminho para trilhar para ser feliz, né? A gente tem que escolher ser feliz. Todo dia de manhã a gente acorda e pode dizer assim: que droga, né? Eu sou assim porque meu pai não fez tal coisa para mim. Ai, que chato, o dia já está chuvoso. Ah, mas que ruim, está calor. Eu posso acordar de manhã e decidir: que legal, está chovendo, que bom, vai molhar as plantas. Ai, que legal, hoje tem sol. Puxa vida, quando eu voltar do trabalho, talvez ainda dê para eu dar uma mergulhadinha. Né? Moro tão aqui nessa cidade linda, pertinho da praia. Eu posso escolher acordar de manhã e agradecer ao meu pai que, com todo o sacrifício que ele fez, ele pôde me dar aquilo, às vezes que eu considero pouco, mas que era aquilo que eu precisava, né? Os fundamentos da doutrina espírita, eles nos mostram claramente que quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, eles contribuem para o desenvolvimento da forma física. Pois é, porque o corpo procede do corpo, ou seja, esses pais biológicos, né,
fazem para o filho, dão para o filho o envoltório material, através da transmissão dos caracteres genéticos. Só não, né? Que é muito. É uma missão. A gente não pode jamais esquecer a gratidão com esses nossos pais por esse corpo. Mas esse só que eu quis dizer é no sentido de que os pais, eles só dão o corpo. O físico vem do físico. A matéria vem da matéria. Nesse sentido só, tá? Porém, a criança, ela é muito mais do que aquele corpo físico, né, que os pais biológicos estão preparando. Essa criança que está chegando, que está reencarnando, a gente precisa ter sempre em mente que é muito mais que esse corpo, que é um espírito que volta. E quando volta trazendo consigo as suas características próprias, as suas aspirações próprias. Esse ser que se preparou lá no mundo espiritual, que fez aquelas escolhas, conforme a gente viu, né? Ele se prepara para entrar naquele grupo familiar específico que vai dar para ele a possibilidade, né, de realizar as propostas escolhidas, determinadas, né? E quais são algumas dessas propostas, algumas das finalidades da gente reencarnar, né? Minha mãe brincava sempre, minha mãe dizia: você pensa que a gente veio aqui para comer doce de coco? Minha mãe sempre dizia assim, né? Realmente a gente até pode comer doce de coco, mas a gente não veio só para isso, né? A gente veio aqui com muitas finalidades. Finalidades de reconciliação, e Jesus sempre diz: reconcilia-te enquanto está a caminho, que é mais fácil, né? Enquanto a gente está ali, né, com uma sogra déspota, a gente tem que se reconciliar com ela. Enquanto a gente está ali, né, com um filho problema, a gente tem que se reconciliar com ele. É muito mais fácil. Depois fica mais difícil, né? Então, a reconciliação é algo que normalmente a gente, né, tem alguma reconciliação para fazer, principalmente em família, né? Ou a gente pode vir no papel de ajudar aquela família. A gente sendo um espírito um pouco mais iluminado, que chega naquela família e que vem, né, é uma família que a gente gosta, que a gente ama, são pessoas que a gente tem outras vidas, outras histórias com elas, e aí a gente vem então para ajudar essa família a superar as suas dificuldades, né? Muitas vezes a gente vem para desenvolver dons, né? Então a gente chega numa família onde tem músicos, e aí a gente vem para aprimorar o dom da música, enfim, muitas possibilidades, né? Aprimoramento do nosso caráter com aquela família, né? E também, claro, o desenvolvimento espiritual, esse progresso que a gente tanto busca. Então as finalidades, elas são quase sempre conjugadas, né? Numa reencarnação, a gente muitas vezes executa esses vários papéis, essas várias finalidades, né? Às vezes no trabalho a gente está ajudando algumas pessoas, enquanto na família a gente está se reconciliando, enquanto no centro espírita a gente está aprendendo, desenvolvendo caráter, caridade, enfim, né? Normalmente a gente conjuga essas finalidades da nossa vida, né? Então, né, em contrapartida, né, a gente falou da criança, das possibilidades da criança que chega, né, do reencarnante. Então, em contrapartida, quando nós escolhemos ser pais, né, nós passamos a nos responsabilizar por essa tarefa que assumimos, né? E aí o compromisso de trazer um espírito ao planeta é algo
gente está trazendo. Né? Passa a ser a nossa obrigação dar a ele assistência em todos os campos, né? Viabilizar principalmente o seu despertar, o seu crescimento espiritual. Na obra da Joana de Ângeles, na obra chamada Leis Morais da Vida, Divaldo, que psicografou essa obra, que por sinal eu recomendo porque ela é ótima, né? A gente tirou dali um pequenino trecho que diz assim, ó: grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados, sob pena de lamentáveis consequências. Então, olha a responsabilidade. Para a gente poder compreender bem essa responsabilidade, basta tentar bem nessas palavras de Joana de Ângeles. Ainda com relação aos pais, né, por conta da sabedoria divina, o homem, dentre todos os animais que vivem na Terra, é aquele que possui o maior período infantil. Os outros animais crescem muito rápido, ficam independentes muito rápido, né? Os outros animais, o pai, né, a mãe, ela só ensina o animal a sobreviver e deixa ele partir. Com o homem não é assim, né? Então, por exemplo, se a gente olhar um pássaro, ela dá a comidinha na boca, né? Ela vai buscar a comidinha, dá a comidinha no bico do seu filhotinho, mas rapidinho esse filhotinho está independente, ela ensina ele a bater asas e pronto, voou, sai do ninho. A gente não é assim com os nossos filhos, né? Eles não saem cedo do ninho e hoje em dia, cada vez mais tarde, eles continuam no ninho, às vezes eles saem e voltam para o ninho, né? Nós continuamos abraçados aos nossos filhotes e essa sabedoria divina, né, é que faz com que essa infância humana seja mais prolongada. Por quê? Porque nessa fase infantil, né, a gente fixa todas as aprendizagens e a gente consolida os nossos hábitos. Também nessa fase infantil é que a gente tem um tempo, né, enquanto espírito reencarnante, a gente tem um tempo para reaprender a acionar os nossos centros cerebrais, né? Esses centros cerebrais comandam o nosso corpo. E a gente ainda bebezinho, ainda não sabe fazer isso. Então, por isso a nossa infância é maior, né? E a gente vai desenvolvendo progressivamente essas funções e vai adequando também os níveis vibracionais, porque quando a gente está no mundo espiritual, o nível vibracional funciona diferente. A gente vem para o planeta Terra, tem uma vibração, uma frequência diferente. Então a gente precisa, né, ir se habituando novamente a essa frequência. Então, se a gente comparar, né, um animalzinho, um pássaro, como a gente deu o exemplo, e rapidinho ele está voando, quanto tempo leva um bebezinho para reaprender, né, a andar, a falar? Né? Então, isso é bênção divina, né, para a gente ter esse tempo. É a inteligência de Deus agindo. Né? Então, nós como pais, o que isso, né, nos diz? Vai se tornando muito importante na família esses períodos. E a gente pensa que o bebezinho que está aí no colo, que não anda, ele já não está começando não a aprender, mas a aprender, a entender coisas. Já está assim, né? Já desde a barriga ele já está aprendendo. Então, a importância da afetividade nesses primeiros momentos, do espírito que está chegando, do acolhimento, a importância da amamentação, né?
de todos esses cuidados, essa atenção para esse ser que está voltando. É especial isso para que ele possa crescer com segurança, né? Então torna-se de importância dentro do seio familiar desde cedo, além desse afeto, desse acolhimento, companheirismo, diálogo franco, que a gente costuma pensar que a criança é bobinha, fala tudo erradinho com ela, e a criança, né, não precisa falar assim, ela sabe muito bem, né? Então, diálogo franco, limites, ao mesmo tempo, esse limite amoroso, solidariedade e uma certa energia com relação à formação moral, né, desse ser que está retornando. Torna-se fundamental a lição através dos exemplos, né? Tem uma coisa que é muito comum, a gente faz isso muito, né? Eu também já fiz isso, tá, gente? Não pensa que eu estou falando que eu nunca fiz isso, não, né? Mas quem foi que, né, que algum dia passou assim, ensinando para o filho: olha, filho, é feio falar mentira. Aí toca o telefone, você está atarefado, e eu não tô, diz que eu não tô. Quem já não fez isso? Né? Então a gente não pode fazer isso na frente da criança. Porque você está dizendo para ela, fala a verdade, e você diz para ela, ensina para ela mentir. Como é que essa criança vai ficar? A cabeça dela vai ficar como? Imagina, ela vai pensar, mas o que eu faço? Eu minto ou eu não minto? Né? E aí a gente vê até aquelas piadas, ó, minha mãe mandou dizer que não tá. Né? Não é assim? Ó. Então, gente, tem um ditado também antigo que diz assim, ó, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, a gente não pode ficar só falando blá 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 para a criança. A gente tem que agir. Né? E quando a gente assume a missão, se prepara para cumprir a tua missão bem cumprida. Pois é, a família consciente, ela não está pronta. Não é que nem uma mercadoria. A gente vai ali, né, no Angelone, aqui a gente não tem problema de falar de marca, né? A gente vai ali no Angelone e acha que vai encontrar a família pronta? Não vai, né? Não vai, a gente não tem como a gente comprar a família pronta na loja. O que a gente precisa fazer? Edificar a família, construir a família, como se ela fosse uma obra de arte. Cuidado, planejado, né? A gente deve ir testando, ajustando. Cada caso é um caso, cada família é uma família, cada ser é um ser, cada um com as suas necessidades pré-determinadas. Né? Então, não tem fórmula. Novamente, talvez a fórmula seja, né, você escolher ser feliz. Você optar pelo caminho da felicidade. Né? Eu hoje acordei e quero ser feliz. Então hoje eu vou cuidar com a minha família, vou tratar a minha família de outra forma. Né? Então, alguns conceitos, no entanto, eles são conceitos obrigatórios, como a gente até já comentou um pouquinho, né? A questão obrigatória na família: amor, perseverança, responsabilidade, moral, bons exemplos e, sobretudo, a presença de Deus. Né? Ele não pode faltar dentro da casa da gente, senão as coisas ficam um pouco mais complicadas. Né? E uma coisa também muito legal, uma dica bastante valiosa, é que a gente consiga, né? Eu sei que todo mundo luta hoje no mundo, né, com problema de tempo, isso e aquilo, mas a gente pode ir ajustando, pode dar um jeitinho, né? É implantar o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar vai facilitar muito, mas muito, né? A gente não tem noção do benefício que o culto do Evangelho pode trazer para dentro da nossa casa. Por quê?
vai fazer a oração, vai botar uma aguinha para fluidificar. E quando a gente pegar o Evangelho, a gente sabe que está acompanhado dos nossos amigos espirituais, a gente pede, puxa, né? Pede para Deus. E quando a gente abre, por acaso, que não é o acaso, né? Sem querer a gente acha as palavras que a gente precisa dizer para o outro. E elas são ditas sem briga. Aquilo que a gente quer passar, sabe, aparece do nada, né? A gente esqueceu que Deus estava na nossa casa, a gente esqueceu que a gente pediu para os espíritos amigos, e aí é por acaso, né? Não é por acaso não, gente. Eles estão ali, os espíritos não deixam a gente desamparados, né? Deus está sempre conosco, apesar da gente não acreditar muitas vezes. E aí a gente consegue, então, muitas vitórias. O Evangelho no Lar ajuda muito nessa missão, né? De ser pai, mãe, de ser filho, né? Enfim, estudar o Evangelho em família irá ajudar para que a gente consiga essa evolução espiritual que a gente tanto deseja. A família, ela é uma célula básica, né? Uma célula da nossa sociedade, isso desde os primórdios. Lá nas cavernas, os homens já começaram a formar famílias, né? Tá certo que eram famílias maiores, eram tribos, eram grandes famílias. Imagina, a gente reclama da nossa hoje como devia ser uma tribo, né? Um pouco mais complicado. Mas, enfim, era uma família e as famílias, então, foram, né, de acordo com a sociedade, com a evolução social, essas famílias foram se formando. É a base da sociedade. Há milênios a gente encontra a família como base da sociedade. Na Bíblia, a gente encontra famílias e mais famílias importantes, né? Jesus, ele está sempre cercado por famílias, né? Ele vai sempre na família de Pedro, na casa de Pedro. Ele vai, quando Lázaro morre, quem manda chamar Jesus? As duas irmãs de Lázaro, né? Então sempre as famílias estão aí presentes, para a gente já entendendo todos esses processos familiares, né? Então, é uma coisa que a gente não vai poder escapulir, né? Se a gente quer reencarnar, a gente vai ter que ter uma família, certo? E é dentro dessa família que nós encontramos a maior ficção, os maiores aprendizados, as maiores tempestades. Tal qual o grão de trigo, a gente precisa da nossa família. A gente precisa dessas brigas da nossa família. E o dia que a gente, às vezes, não tem briga na família, a gente até sente falta. Porque é aí que a gente vai aprender, é aí que a gente vai reajustar. É dentro dela que se agita e cresce a nossa alma. Então, que o trigo, que cresce com a tempestade, né? Que a nossa alma, tal qual esse trigo que cresce, possa se expandir em meio às nossas lutas, em meio à nossa família, que a gente possa sempre agradecer a nossa família, né? E que a gente possa, mais uma vez, escolher a felicidade, apesar de todas as dificuldades do caminho da evolução. Muito obrigada a vocês pela paciência de me escutar, e que Jesus, nosso Mestre, né, possa estar com vocês.